Olá pessoal, eu sou Amanda, do projeto Ajuda dos Universitários, e hoje nós vamos falar sobre teoria atômica. Para os filósofos gregos do século V a.C. que criaram a ideia do átomo, ele era indivisível, indestrutível e imutável. Sendo Leucipo quem propôs pela primeira vez a ideia de que todo o universo era formado dessas partículas. A palavra átomo vem do grego e significa algo que não pode ser cortado, mas a ciência descobriu como ir muito além disso. Passaram-se 17 anos para que alguma contribuição significativa fosse acrescentada à teoria. Foi por volta de 1803 que o químico e físico inglês John Dalton formulou sua teoria. A teoria de Dalton está fundamentada em 5 postulados. O primeiro deles é: toda a matéria é composta por átomos. Segundo, átomos são permanentes, indivisíveis, não podem ser criados nem destruídos. Bem, considerando a conservação de massa nas reações químicas e a lei das proporções definidas, esse postulado está certo. Mas o átomo não é indivisível, ele é composto por partes ainda menores do que ele. Terceiro, os átomos de um mesmo elemento são idênticos, mas são diferentes de átomos de outro elemento. Isso está parcialmente certo. Mas e os isótopos, que são átomos de um mesmo elemento que diferem em massa atômica? Transformações químicas consistem em combinação, separação ou rearranjo de átomos, certo? Mas ele não deixa claro a diferença entre átomos e moléculas. Por fim, compostos químicos são formados de átomos de 2 ou mais elementos em uma razão fixa. Essa é a lei da composição definida. Em 1811, a teoria de Dalton introduzindo o conceito de molécula. E a ideia do átomo indivisível de Dalton reinou por 93 anos. A teoria de Thomson é consequência da descoberta da natureza elétrica da matéria e das experiências com tubos de Crookes. Os elétrons, partículas subatômicas com carga elétrica negativa, foram descobertos por cientistas que estavam mais interessados em eletricidade do que em química. Thomson então sugeriu que o átomo seria uma esfera uniforme, carregada positivamente, na qual os elétrons estariam incrustados, semelhante a um pudim de ameixas. Mas as coisas não pararam por aí. Com o descobrimento dos raios-x e da radioatividade, Rutherford, Gage e Mersenne lançaram um feixe paralelo de partículas alfa emitidos por uma amostra de polônio sobre uma fina folha metálica. Eles observaram que muitas das partículas atravessavam a folha em linha reta, como vocês podem ver aqui, enquanto outras se espalhavam. Mas algumas foram desviadas a valores superiores a 90 graus. Essas daqui. Ou seja, elas foram rebatidas após um choque sem atravessar a folha. Na figura, podem ser comparados os desvios esperados das partículas alfa segundo o átomo de Thomson e segundo o átomo de Rutherford. Rutherford demonstrou a existência de uma partícula de massa muito maior que a do elétron, de carga de igual grandeza, mas de sinal contrário, portanto, positivo, que compõe o núcleo dos átomos, denominada próton. Isso sugeriu a existência de partículas de carga zero e de massa semelhante do próton, no núcleo atômico. E isso foi verificado em 1932 pelo cientista inglês Chadwick, os nêutrons. O átomo idealizado por Rutherford tinha um sério problema. Ele continha um pequeno núcleo com carga positiva e era rodeado por elétrons orbitando ao seu redor. Mas isso é bem instável. Pensem comigo, se os elétrons sem carga elétrica negativa estivessem parados, eles seriam rapidamente atraídos pelo núcleo, entrando em colapso. E, se os elétrons descrevessem uma trajetória circular ao redor do núcleo, segundo a física clássica, a direção do movimento dos elétrons precisaria ser mudada constantemente. E para isso, emitiria energia radiante continuamente. Perdendo energia, os elétrons lentamente cairiam no núcleo, também entrando em colapso. No século XX, os cientistas se confrontavam com um conjunto de observações que tornavam inconsistente a teoria atômica de Rutherford e precisavam ser efetivamente esclarecidas. O maior mérito vai para Niels Bohr.
Ele concebeu uma teoria satisfatória em relação à teoria atômica, propondo um modelo revolucionário para o seu tempo. Bohr percebeu que a elucidação da estrutura atômica seria encontrada na natureza da luz, emitida pelas substâncias submetidas às altas temperaturas ou cargas elétricas. Em seu modelo, ele comparava o sistema solar ao átomo, o núcleo, que é o Sol, e os elétrons movendo-se em órbitas, semelhantes aos planetas. O modelo de Bohr do átomo de hidrogênio está baseado nos seguintes postulados. Primeiro, ao elétron no átomo somente é permitido estar em certos estados estacionários, sendo cada um deles possui uma energia fixa e definida. Segundo, quando os elétrons do átomo estiverem nesses estados, ele não pode emitir luz. No entanto, quando o elétron passar de um estado de alta energia para um estado de menor energia, a emissão de um quanto de radiação, cuja energia é igual à diferença da energia entre dois estados. Terceiro, se o elétron estiver em qualquer um dos estados estacionários, o elétron se movimenta descrevendo uma órbita circular em volta do núcleo do átomo. Por fim, os estados eletrônicos permitidos são aqueles nos quais o momento angular do elétron é quantizado e é um múltiplo inteiro de h sobre 2π. Dentre os 4 postulados, os 2 primeiros estão corretos e são mantidos na teoria quântica atual. O quarto postulado está parcialmente certo. O momento angular do elétron é definido, mas não da maneira postulada por Bohr. O terceiro está completamente errado e não foi incorporado à teoria quântica moderna. A mecânica clássica não conseguia explicar tudo, era necessário conhecimentos da mecânica quântica. Na mecânica quântica, as equações de Schrödinger resultam em 4 números quânticos. O número quântico principal, n, representa os níveis de energias principais do elétron e pode ser imaginado em termos de camadas no espaço na qual há uma grande probabilidade de encontrar um elétron, com um valor particular de n. Os valores de n são inteiros positivos, 1, 2, 3, sendo que n igual a 1 indica a camada mais próxima do núcleo. Quanto maior for o valor de n, mais distante do núcleo se situa a camada. Por conseguinte, maior o valor do número quântico principal do elétron e mais longe do núcleo se encontra o elétron. O número máximo de elétrons por nível de energia, n, é igual a 2n ao quadrado. Número quântico do momento angular orbital. Ele está relacionado ao formato dos orbitais, s, p, d e f. O número máximo de elétrons por subnível é mostrado na tabela. Já o número quântico orbital magnético fornece informações sobre a orientação do orbital no espaço. O termo magnético é relacionado ao fato de que os orbitais de uma dada subcamada possuem diferentes energias quantizadas na presença de um campo magnético. E por fim, o número quântico magnético do spin do elétron. O elétron por si só possui um momento angular intrínseco, já que uma partícula carregada em rotação comporta-se como um pequeno ímã. E em número quântico específico, 2 possíveis sentidos de rotação do elétron em torno do eixo próprio, podendo assim apresentar 2 valores, mais ou menos 1 sobre 2. Note que os 2 elétrons podem ocupar o mesmo orbital, mas se isso ocorrer, seus spins devem ser opostos. Aqui é um breve resuminho para vocês. Vamos agora fazer um leve apanhado sobre tudo que a gente sabe sobre o átomo. O átomo ele é composto por elétrons, prótons e nêutrons. O elétron é uma partícula negativamente carregada que se move descrevendo uma trajetória ao redor do núcleo. Os elétrons são dispostos em camadas e cada camada contém elétrons que orbitam em uma mesma distância média do núcleo. Essa carga é compensada com um número igual de prótons e possibilita ao átomo inteiro ser eletricamente neutro. Se um átomo ganha ou perde elétrons, o equilíbrio se desfaz e ele se torna um átomo carregado ou um íon. O próton é uma partícula subatômica que se encontra no núcleo.
tem uma carga elétrica positiva. Já o nêutron é uma partícula relativamente estável e influencia na radioatividade em outras reações nucleares, porém tem pouca influência nas propriedades físicas e nas propriedades químicas. Um átomo individual pode ser especificado por dois números: o número atômico, número de prótons no núcleo, e o número de massa atômica, número total de partículas do núcleo, ou seja, a soma dos prótons mais os nêutrons. Para identificar um átomo, utiliza-se a seguinte notação, sendo que o X indica o símbolo do elemento. Embora o número de prótons seja o mesmo para todos os átomos de um dado elemento, o número de nêutrons pode variar, variando também a massa atômica, dando origem aos isótopos de um elemento. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando?